As diferenças fundamentais entre a direita e a esquerda. E de Jardias de Vasconcelos para Norberto Bobbio, 1909 a 2004, Turim, Itália. A diferença fundamental entre a direita e a esquerda encontra-se nas palavras desigualdade e igualdade. Aponta o autor para a esquerda a defesa da igualdade, à direita a regra, a defesa da desigualdade. Política econômica da exclusão social. Duas tendências políticas, ideológicas, resultadas da Revolução Industrial. Deste modo, historicamente, a esquerda sempre esteve em consonância com a ideologia comunista, socialista, hoje social-liberal. Portanto, na história, a esquerda vai do comunismo ao capitalismo social. Para entender a esquerda, depende do tempo histórico. Hoje, ser de esquerda significa ser social-liberal. Crescimento econômico com a distribuição da renda. A defesa do Estado, do bem-estar social. Ser de direita significa defender a desigualdade social, a produção da riqueza, com a concentração da mesma, a defesa do Estado político como instituição produtora da pobreza. A direita sempre teve duas ideologias políticas: liberalismo econômico, o denominado capitalismo clássico, a riqueza como fruto do trabalho, entretanto, com a extração da mais-valia na produção da pobreza. Hoje, a direita é neoliberal. Qual a diferença fundamental entre as duas filosofias políticas? No neoliberalismo, a riqueza não é produzida apenas através do trabalho, com a extração da mais-valia, entretanto, pelo o capital, conservando a extração da mais-valia. O denominado capitalismo rentista. Qualquer instituição é transformada em banco. A pessoa vai comprar um celular, paga juros de mercado ao comerciante. Deste modo, apenas os trabalhadores não são banqueiros. O neoliberalismo é uma filosofia econômica terrivelmente cruel,
para quem vende a força do trabalho. É roubado através da mais-valia, como também por meio da política de juros. Outra diferença fundamental é entre a esquerda e a direita. A esquerda defende o Estado como mecanismo de equalização social. A pobreza jamais será superada, a não ser por meio da democracia, na criação do Estado, do bem-estar social. Esse é o pensamento do Lula, na perspectiva do liberalismo econômico e não do neoliberalismo. A direita defende uma sociedade sem Estado, sendo o próprio mercado o Estado, motivo pelo qual o Estado institucional é proibido intervir na economia. Esse é o pensamento político da direita e da extrema-direita. Deste modo, em relação à filosofia econômica, a direita não tem diferença em relação à extrema-direita. O pensamento político econômico do Dória, Moro, eles são exatamente iguais ao pensamento econômico de Bolsonaro. As diferenças estão na condução institucional das práticas democráticas. Qual o outro entendimento fundamental que precisa ser compreendido em relação à esquerda e à direita? A esquerda governa o país em função da nação, pelo fato que a referida enriquece por meio da distribuição da renda. O capitalismo só dá certo quando for social-liberal. Sem a distribuição da renda, não há consumo. Sem o mesmo, não é possível o pleno emprego. A preocupação central da direita é o enriquecimento da burguesia e não da nação, na junção do liberalismo econômico com o neoliberalismo. Deste modo, quanto mais a sociedade caminhar para a direita ou extrema-direita, mais pobre fica o povo. Isso é histórico. Portanto, o que estou explicando é científico. O pensamento de direita é essencialmente contra a justiça social. Quanto mais de direita for um determinado país, mais miserável é o seu povo. O confronto entre a direita e a esquerda produziu duas guerras mundiais. A Primeira Guerra, como resultado, a possibilidade da sociedade ser comunista. A Segunda Guerra, a eminência do socialismo na superação do liberalismo econômico. A Europa resolveu o conflito, criando o social-liberalismo
equalização social dentro do capitalismo. Exatamente neste instante, a ideologia política do Lula, todavia, no uso do liberalismo econômico com a distribuição da renda. No terceiro mundo, o conflito prevalece entre as duas principais ideologias, o social-liberalismo, a defesa do capitalismo para todos, produção da riqueza, com a eliminação da pobreza, equalização social. O neoliberalismo, produção da riqueza com a conservação da pobreza. O conflito é resolvido não mais por meio da guerra. Entretanto, na utilização de golpes institucionais dentro da democracia, o impeachment da presidenta Dilma teve esta perspectiva. Do mesmo modo, a prisão do Lula. Se o Lula, como novo presidente, avançar na direção da distribuição da renda, defendendo a sua ideologia, o liberalismo econômico, crescimento econômico com a renda distribuída, eliminando a produção da pobreza pelo dinheiro, a defesa do trabalho com a renda distribuída. Com efeito, haverá um golpe institucional. O que vai acontecer por parte da burguesia financeira? O neoliberalismo não tem amigos na política. Defende apenas suas ideologias. Bolsonaro, um bobo da corte, na utilização da concentração da riqueza pelo o capitalismo financeiro. Deste modo, será estabelecido no Brasil o semipresidencialismo. O presidente será como porteiro de prédio, sendo alguém escolhido pelo Congresso com a função de presidente. A razão do Lula fazer uma aliança ampla com a direita do Brasil, o que é entendido democracia do Congresso e não da nação, pois o povo não escolhe o presidente, e sim os deputados. Tudo o que o Lula poderá fazer, dar uma migalha para os pobres e miseráveis, não haverá transformação social neste país, com o povo bestializando politicamente. A direita tem como opção política tirar a migalha do povo. Também sou psicólogo. Estudei a psicologia aplicada às filosofias políticas. Toda pessoa de direita é extremamente ruim, sem sentimento à pobreza.
nunca teve o humanismo desenvolvido. O problema do Brasil, que existem milhões de pobres de direita com a mesma ideologia. A diferença fundamental: os pobres de direita foram bestializados. Como teólogo e historiador, estudei o fenômeno religioso. O cristianismo foi pentecostalizado. Jesus passou a ser usado como produto de uma fé opressora em defesa do neoliberalismo. Tanto os evangélicos como os católicos. É exatamente por esse motivo deixei a Igreja Católica e de Jardias de Vasconcelos